dia a todos. Pedindo a proteção de Deus, damos início à 31ª sessão de nosso ano de 2016, agradecendo a presença de todos os senhores, senhores conselheiros, auditores, procurador-geral. Gostaria de, em primeiro momento, registrar a ausência do conselheiro Júlio Assis Correia Pinheiro, que está de férias até o dia 1º de setembro. O conselheiro Josué Cláudio Souza Filho, que está também de férias até o dia 3 de setembro, que estão sendo substituídos pelo auditor Mário José de Moraes Costa Filho, substituindo José Cláudio Souza Filho, e auditor Alípio Reis Firmo Filho, substituindo Júlio Assis Correia Pinheiro. Na fase de indicações e propostas, eu gostaria de expressar as minhas condolências à família do senhor Maurílio do Vale, em especial ao meu irmão, querido amigo Felipe do Vale, chefe do meu gabinete, uma pessoa que eu estimo muito, que essa semana teve uma dor muito forte com o falecimento de seu genitor, e expressar nossas condolências aqui e desejar o conforto do Pai Celestial a toda a família do Vale, em nome do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Ainda, pois não? Gostaria de aderir à manifestação de Vossa Excelência no mesmo sentido, no sentido dos meus sentimentos pelo falecimento pelo falecimento do pai do nosso querido Felipe. Eu também, Excelência, acompanho com pesar, desejando conforto, se possível, à família. Eu também me associo, presidente. Da mesma forma, presidente. Eu me associo, senhor presidente. Acompanho também, Excelência. Meu sentimento também. Com certeza, por unanimidade, é o sentimento de toda essa corte, dos senhores funcionários, que gostaríamos de expressar a toda a família do Vale. Leitura de expediente. Convite da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para a solenidade de abertura da Semana Amazonas e da Pátria. Nós iremos agradecer o convite, que será às 8h45 do dia 1º de setembro. Convite da Assembleia Legislativa para a sessão especial em homenagem ao aniversário da TV em Tempo, que será às 11 horas do dia 1º de setembro. Nós iremos agradecer o convite da Assembleia Legislativa. Na fase de indicações e propostas, está facultada a palavra ao colegiado que assim entenda necessário utilizar a palavra. Eu peço a palavra, Excelência. Com a palavra, eminente decano Júlio Cabral. Excelência, só para registrar que foi indeferida, por minha parte, a medida cautelar suscitada pela empresa Requinte Comércio de Alimentos, LTDA, nos autos do processo número 3.111 de 2016, referente às supostas ilegalidades praticadas no pregão eletrônico número 748 de 2016, cujo objeto é a aquisição pelo menor preço por item de gêneros alimentícios, entre eles água, suco, pela Cefaz, através da realização de registro de preços para atender todo o complexo administrativo do governo do Estado do Amazonas. E ainda, Excelência, se me permite, peço a atenção dos conselheiros e, se possível, a ajuda acerca das representações com medidas cautelares, que eu gostaria de expor uma situação que está ocorrendo com os processos desta natureza interpostos contra a Cefaz. É de conhecimento de Vossas Excelências que, na 13ª sessão ordinária desta Corte de Contas de 2014, restou definido por este Tribunal Pleno que os processos de representação com medida cautelar que tivessem como objetivo a suspensão de certames licitatórios ou contratações pelo poder público teria como relator o conselheiro competente para o julgamento dos processos do órgão beneficiado, responsável pela licitação ou contrato, e não o relator da CGL, a fim de evitar a sobrecarga do relator da Comissão Geral de Licitação. Bem, por essa razão, trago a este plenário situação similar enfrentada por mim como relator da Cefaz,
uma vez que apenas entre os meses de julho e agosto do corrente ano analisei 5 processos de representação com medida cautelar. Os processos estão aqui, não adianta mencioná-los, sendo 4 apenas no mês de agosto. Vossas Excelências, inclusive, devem ter percebido que, com a ciência dada hoje, já se perfazem 4 semanas seguidas que cientifico este Tribunal Pleno de medidas cautelares analisadas. Isso está ocorrendo porque os objetos das licitações propagadas pela Cefaz são genéricos, tendo como objetivo o abastecimento de todo o complexo administrativo do Estado, impossibilitando a verificação do requisito de distribuição das medidas cautelares determinada na 13ª sessão ordinária citada anteriormente. Dessa forma, solicito que este Tribunal Pleno delibere acerca da forma de distribuição dessas representações com medidas cautelares. Como sugestão, proponho que, em casos como esse, em que não se verifica a possibilidade de determinar qual órgão será mais beneficiado pela licitação, a distribuição seja feita de forma alternada entre os relatores da CGL e Cefaz, e também que essa distribuição alternada se dê a partir da 6ª representação analisada pelo relator da CGL, visto que já analisei seguidamente 5 destas representações. No caso desta propositura ser acolhida por este plenário, solicito que a Secretaria do Tribunal Pleno adote desde já a forma de distribuição aqui determinada, bem como realize o controle da distribuição de tais representações. Este é o meu pleito, Excelência, para que seja analisado por Vossas Excelências. Eu submeto à discussão do Tribunal Pleno. Senhor presidente, o conselheiro Júlio Cabral já havia me falado sobre esse assunto e havia ponderado. Eu até entendo, a questão hoje parece que as licitações estão sendo concentradas na Cefaz. Parece que os órgãos pedem a Cefaz e está centralizado na Cefaz tudo que é contratação, aquisição. Que é estranho, né, Excelência? Também acho. Concordo com Vossa Excelência. Concordo. Mas o fato é que nós temos visto realmente que a licitação vai através da Cefaz. Às vezes até para, por exemplo, automóveis. Todos os automóveis estão sendo comprados lá. Bom. Agora, ponderei ao conselheiro Júlio o seguinte, que essa solução é um pouco difícil de ser dada. Por quê? Primeiro, que a CGL, nesse caso, funciona como atividade meio. Ela não está fazendo uma licitação para o funcionamento dela. Portanto, o relator das contas da CGL não vai examinar esta licitação nas contas da CGL, vai examinar a licitação nas contas da Cefaz. Então, fica-se a seguinte situação. Um é relator da Cefaz, o outro é relator de uma representação da Cefaz, e daqui a pouco nós temos problemas para encontrar essas coisas, né? Ou se vai fazer julgamento dúplice, ou então se vai julgar a conta sem ter julgado a representação. Nós vamos perder um pouco o controle disso. Eu realmente não sei como resolver essa sobrecarga no gabinete do conselheiro. Eu faço uma proposta alternativa, que se retire do conselheiro Júlio Cabral um outro órgão dos que ele possui, para diminuir a carga de atividade e se transfira a outro relator. Eu acho que essa poderia ser uma solução alternativa para o volume de trabalho que, eventualmente, esteja a maior para Vossa Excelência. Agora, devo dizer a Vossa Excelência também o seguinte, que eu, como relator da SEDUC, há vários pedidos de cautelar da SEDUC também. Eu sou relator da SEDUC esse ano. E há vários mesmo. Esse ano mesmo nós tivemos algumas atividades já. Então, são realmente algumas secretarias que demandam um pouco mais de trabalho, não é? Mas a minha opinião é que essa solução de dividir entre Cefaz e comissão de licitação não é a mais adequada. Eu teria até outra ponderação aos senhores. Eu entendo que cabe à Corte de Contas
e aqui eu me socorro da experiência do decano e do colegiado, para nós questionarmos a Cefaz, embasado em quê, procurador Carlos Alberto? Essa superconcentração de processo licitatório num órgão que não tem nada a ver com tanta licitação. É estranho. Eu queria entender a razão. Eu até poderia aceitar, conselheira Yara, isso numa secretaria de administração, de planejamento, mas Cefaz, secretaria, fim, pagamento, fazenda, um processo licitatório, no organograma do Estado, eu não consigo identificar a razão. Então, questionamento prudente e respeitoso, que eles nos expliquem a razão de estar sendo feito essa centralização na Cefaz. Virou uma tesouraria. Eu licito, eu pago, eu licito. Não tem razão mais de ter outras secretarias no Estado. Me desculpe aqui a franqueza. Está sendo feito tudo na Cefaz. É estranho, no mínimo estranho. Então, fica aqui a minha sugestão ao relator da secretaria, para tentar entender. Não sei o que está acontecendo. O conselheiro Érico lembrou, um dia desses eles fizeram um pregão para a frota de todo o estado de veículos. Tudo na Cefaz. Agora são gêneros alimentícios para todo o estado na Cefaz. Eu não consigo entender. Pior, gênero alimentício, né? Aí eu pergunto, quem é que vai controlar a entrega, quem vai controlar... essa água está toldada, não tá transparente, não está claro. Então, peça para... Fica aqui a minha sugestão, para tentar entender o porquê dessa supercentralização. Entendo eu que a Cefaz tem que coibir outras coisas. A Cefaz tem que fazer o dever de casa dela, que tem muito mais a ser feito que não deve estar fazendo. Já não tem tempo de fazer o que é para ser feito, ainda está colocando outras funções? Estranho. Mas fica aqui o meu registro. E isso, evidentemente, Vossa Excelência hoje está com a Cefaz, mas daqui a um ano, ou, sei lá, 2 anos, outro estará. Não é? Assim como a SEDUC também, que é um órgão que demanda muito esse tipo de coisa. Não é? Agora, nós podemos fazer um estudo, senhor presidente, a respeito exatamente dessa situação em que a Cefaz está concentrando tudo nela, todas as licitações nela. Uma sugestão? Toda sugestão é bem-vinda, Excelência. A minha sugestão era que o Pleno assinasse prazo para que o secretário da Cefaz viesse aqui antes, como ponto zero, como V0, né, desse estudo que o conselheiro Érico está propondo, e explicasse as razões para o Tribunal Pleno. Dessa presidência, eu vejo com bom tom. Dia 13 é uma boa data, senhores? Hein? Dia 13 de setembro? Os senhores estarão presentes? Então, será feito por solicitação do Ministério Público. Todos de acordo? Pois não. Aprovado por unanimidade. Vossa Excelência solicita. Eu agradeço, Excelência. E o Pleno, por unanimidade, acata. E o secretário vem aqui prestar os esclarecimentos devidos. Continua facultada a palavra. Senhor presidente, Vossa Excelência vai falar? Fale e eu falo depois. Não, Excelência, eu acabei, desculpa. Foi só um gesto. Pois não. Senhor presidente, é que me ocorreu de registrar com satisfação, aliás, o fato de que nesta semana que vem, ou agora sábado, creio eu, estou perdido no calendário, me desculpe, mas completa um ano no Tribunal de Contas o nosso conselheiro Mário de Mello. No dia 3, não é, conselheiro? Sábado. 3, né? Sábado. 3 de setembro. O afeto é tão grande que parece uma década. E eu não poderia deixar de fazer o registro da presença dele nesses 12 meses entre nós e da sua participação ativa já no tribunal, contribuindo para que o nosso tribunal cada vez se aperfeiçoe e melhore. E, para mim, e tenho certeza que para todos nós, tem sido uma grande honra e uma grande felicidade o convívio com Vossa Excelência, conselheiro Mário. E, por isso, eu peço para fazer esse registro.
Com a palavra, a conselheira Yara. Esse- Pela, É só para endossar as palavras do doutor Érico, Excelência. É uma aquisição bem forte para o tribunal, conselheiro Mário. As palavras do conselheiro Érico e dizer que o Mário é um amigo querido que veio somar neste tribunal e não só com o tribunal, mas com os colegas pela sua lealdade, pela sua amizade, tudo que ele representa para nós te queremos muito, Mário. E foi uma alegria tê-lo aqui como nosso colega. Parabéns. eu gostaria de registrar a presença dos nossos conselheiros de sempre, que nos prestigiam na sessão do pleno de hoje, o conselheiro Afrânio, o conselheiro Miquiles. Para nós é uma satisfação e uma honra muito grande a presença dos senhores aqui na nossa sessão do pleno. Senhor presidente, E fazendo o registro das parabenizações oficiais do aniversário do conselheiro Miquiles, que foi no dia 28, um dia antes do meu pai, que foi dia 29, que foi ontem. Com a palavra, o meu querido Mário Filho. Senhor presidente, também para endossar as palavras do conselheiro Érico, parabenizar o conselheiro Mário por este primeiro ano aqui no Tribunal de Contas. A convivência com o conselheiro Mário é tão agradável que nem parece que já se passou um ano, né? Parabéns ao conselheiro. Desejando... Como? Que só passou. Dando as boas-vindas aos conselheiros e parabenizando o conselheiro Miquiles pelo aniversário. Senhor presidente. Também meus parabéns ao conselheiro Miquiles. Procurador Alípio. também me associo, presidente. As E agora parabenizações. também o conselheiro Aloysio está nos prestigiando. Senhor presidente, também eu abraço meu colega, meu amigo, conselheiro Mário. Satisfação em tê-lo nesta casa e que Deus sempre o abençoe. Obrigado. Procurador Carlos Alberto. Meu amigo Mário Manuel, seja bem-vindo. Prazer conviver contigo. Essa presidência adere a todas as manifestações. Uma palavra que o meu querido Mário usa bastante é que, no contexto que Vossa Excelência trouxe a essa corte, é o contexto de... Vossa Excelência é o verdadeiro embaixador, pacificador, um agregador, um amigo meu há mais de 25 anos. Então, eu sou suspeito para fazer os registros do afeto, do carinho, da lealdade mútua que nossas famílias têm. E, meu querido Mário, nós só temos aqui a agradecer o engrandecimento que o amigo trouxe de relacionamento, realmente de atitude no dia a dia, de convívio. E Vossa Excelência aqui antes de mais nada, um grande ser humano, um humanista, uma pessoa do bem, que acrescenta muito a esse colegiado. Meus desejos de que esse ano se repita por pelo menos mais 40, 50, de muita vitalidade, saúde, harmonia e felicidade. Antes de passar a palavra ao amigo, já tinha registrado a presença dos queridos conselheiros de sempre. Há pouco entrou o conselheiro Zé Augusto, o conselheiro, quem entrou depois foi o auditor Etivaldo e o conselheiro, o Afrânio já tinha registrado, quem mais entrou depois? O conselheiro Aloysio. Sejam bem-vindos, nossos conselheiros de sempre. Para nós é uma satisfação muito grande a presença dos senhores aqui. Com a palavra, o meu querido Mário de Mello. Eu quero agradecer a manifestação dos colegas, dizer da alegria, da satisfação, da convivência. Eu me sinto lisonjeado com a fala de todos vocês e tenho certeza que a cada dia continuarei aprendendo com os novos colegas, os novos amigos, e só me fortalece esse convívio, essa amizade e o carinho que todos vocês me dispensam. E quero também, senhor presidente, me associar e me congratular com a presença dos eternos conselheiros que estão aqui no nosso pleno. Muito obrigado. Passamos agora à distribuição de feitos. Conselheiro Decano Júlio Cabral, lote 2. Conselheiro Júlio Pinheiro, lote 7. Conselheiro Érico, lote 6.
Conselheiro Josué, lote 3. Conselheira Yara, lote 1. Conselheiro Mário de Melo, lote 8. Conselheiro convocado Mário Filho, lote 4. Conselheiro convocado Alípio Reis Firmo Filho, lote 5. Eu gostaria de inverter a pauta em respeito ao eminente advogado que tem pedido de sustentação oral, meu amigo, doutor Afimar Cabo Verde Filho, no processo de número 11.657, dos julgamentos adiados do auditor Alípio Reis Firmo Filho, versam os autos recurso de revisão interposto pela senhora Vera Lúcia Figueiredo de Menezes, do Nascimento, em face à decisão de número 935/2014, da segunda Câmara, exarado nos autos do processo 10.744/2014, registrando o impedimento do conselheiro Júlio Assis Correia Pinheiro. Passo a palavra ao eminente relator. Em seguida, pelo tempo regimental de 15 minutos, o eminente e brilhante advogado Afimar Cabo Verde Filho terá direito à sustentação oral. Tá, esse processo tem vista da conselheira Yara. Pergunto se a manifestação... sim, ok. Então, com a palavra, o eminente relator, auditor Alípio Reis Firmo Filho. Obrigado. É só para fazer um breve registro, ao tempo que cumprimento o doutor Afimar. E só para registrar que desse recurso, o órgão de instrução, no caso, o parquê, ele foi pela negativa do provimento ao recurso, né? E é só para o registro. Eu gostaria de ouvi-lo. Uma palavra por 15 minutos, doutor Afimar Cabo Verde Filho. Excelentíssimo senhor presidente dessa Igreja Corte de Contas, doutor Ari, eminentes membros desse colegiado, na pessoa também de quem saúdo os conselheiros que estão presentes e os servidores e colegas advogados. Eu tentarei ser breve, mesmo a despeito da matéria tratada nesse recurso, ter alguma proeminência relativa ao conflito efetivo de cargos que foi o decisório exarado pela segunda Câmara para considerar ilegal a aposentadoria da hora recorrente. Veja, excelente, essa recorrente é servidora pública estadual e se aposentou no cargo de escrivã judicial. Anteriormente, já se aposentara no cargo de supervisora educacional. E, em razão disso, o fundamento proeminente do voto do eminente conselheiro Júlio Pinheiro, por ocasião do julgamento do processo número 10.744/2014, foi no sentido de entender como ilegal, então, a segunda aposentadoria. Se nós nos debruçássemos tão somente com relação ao confronto entre os cargos, não haveria realmente nenhum tipo de questionamento a ser feito, a decisão não mereceria qualquer reparo. Todavia, há um histórico extremamente interessante com relação à atividade da servidora, e que eu peço venha a Vossas Excelências para fazer esse registro, e tentarei fazer de forma rápida. A servidora Vera Lúcia, ela, antes de ser escrivã da terceira vara da comarca de Taquatiara, ela foi contratada como professora, doutor Érico, em 1970. Então, ela passou a reger classe, desde então, nos anos de 70, 71, 72, 73, como servidora, então, contratada. Em 74, ela fez concurso para supervisora educacional, cargo técnico, que, obviamente, estabeleceria o conflito e o óbice constitucional. Todavia, e é de conhecimento notório não só dos amazonenses, da dificuldade que é ter um professor
mas no Brasil inteiro é difícil ter um professor, uma atividade, uma função tão nobre que, lamentavelmente, é deixada de lado, e não é dada a devida importância. Ela, enquanto supervisora educacional, como cargo técnico, permaneceu regendo classes com Conselheiro Alípio, né? Ou seja, ela já era contratada, fez o concurso público para supervisora educacional e permaneceu na sala de aula. E há registro, conselheiro Júlio, nos autos, certificado nos autos, pela própria SEDUC, de que ela permaneceu dando aulas no período em que continuou como supervisora. Um ano após, no ano de 75, a referida servidora fez novo concurso público, agora para o cargo de professora. Então, passou a reger classes também em função dessa nova cadeira, como professora na comarca de Itacoatiara, na cidade de Itacoatiara. Então, vejam, além da condição de supervisora educacional, cargo técnico, a recorrente exercia a docência, vinculada não só ao cargo novo que galgou em função do concurso público, mas também como professora que já era contratada, vinculada ao exercício da função de supervisora. Há também nos autos, conselheiros, esse registro, tanto assim que, por ocasião da aposentadoria no cargo de supervisora educacional, consta não só da sua ficha funcional, mas do seu decreto aposentatório, o reconhecimento efetivo da docência, o efetivo reconhecimento da docência, que fez com que ela recebesse, como recebia há pouco, até bem pouco tempo, uma gratificação de regência de classe. Ou seja, estamos numa situação inusitada, de que um cargo técnico, apesar de cargo técnico, houve o reconhecimento de uma atividade de docência e que ela, inclusive, é remunerada a mais em decorrência desta atividade específica. Recentemente, se é que isso pode ser tão recente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade oriunda do Estado de Goiás, decidiu que, excepcionalmente, situações relativas a cargos técnicos podem ser absorvidas e ser afastado do óbice constitucional quando efetivamente ficar provado que o servidor efetivamente ministra aulas. Porque o grande problema e a grande dificuldade, senhores conselheiros, que é a estiva, que é a grande estiva, é o professor estar na sala de aula. A grande dificuldade é essa. Aqueles que são professores sabem o quanto é difícil, o quanto é cansativo, o quanto é demasiado envolvente, o quanto transborda, muitas vezes, as limitações do servidor, do professor, à condição da classe. E a remuneração, Vossas Excelências muito bem sabem, é diminuta com relação a todo o trabalho que existe. Daí, uma migração comum, uma migração constante, muitas vezes, da busca do professor melhorar um pouco mais o salário e assumir determinadas funções técnicas, ou na condição de direção, ou mesmo de coordenador no âmbito das escolas. Nesse caso específico da ação direta de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal entendeu viável a circunstância de o servidor, efetivamente, que está na sala de aula, né, que, concomitantemente a essa condição, conseguiu, na condição de professor, galgar um outro cargo técnico para efeito de direção. Daí a possibilidade, sem haver óbice constitucional, de concomitância das aposentadorias. O entendimento exarado pelo Supremo foi de interpretação conforme, e isso foi muito bem consignado nos votos, senhores conselheiros, que consta do recurso, e nessas considerandas feitas pelos ministros, algumas situações foram extremamente interessantes, pontuais. Eu peço vênios a Vossa Excelência apenas para fazer alguns registros, para não ser cansativo. O ministro Lewandowski disse o seguinte: eu entendo, e todos aqueles que já participaram, são notas taquigráficas, né? E todos nós aqui, sem dúvida nenhuma, o fizemos, de atividades docentes
sabem perfeitamente que a atividade docente não se limita à sala de aula, mas à preparação das aulas, correção de provas, atendimento de alunos, preparação de material. O ministro César Peluso também, ao tempo do julgamento, fez algumas considerações e, relativamente à questão constitucional, assim ponderou. Se não fossem circunstâncias dos textos constitucionais fazerem referência expressa a professor, a minha tendência seria ampliar o catálogo dos beneficiários dessa aposentadoria especial. De certo modo, até me sinto incomodado em ter de dar interpretação que se poderia dizer literal aos termos professor, tanto no artigo 40, como no artigo 201, pois estou, por ora, me atendo à ideia de que, talvez, a melhor solução seja uma interpretação conforme nesse sentido. Ou seja, a Corte Maior Constitucional, mesmo a despeito do óbito constitucional, entendeu que, em função dessa dinâmica de atividade relacionada à docência, há situações que, efetivamente, o legislador não conseguiu encaixar de tal sorte que fizesse valer, efetivamente, o direito daquele que presta serviço tão valoroso como é o da docência. E, no caso concreto do recurso, senhor presidente, a situação é muito clara. Ficou reconhecido, inegavelmente, que a servidora exerceu a docência por mais de 14 anos. Não só concursada como foi posteriormente ao cargo de supervisora, mas de forma concomitante à atividade de supervisora educacional, que também consta dos autos a efetiva certificação. Então, nesse sentido, senhores, sem me alongar, até porque, na verdade, a matéria mais significativa se cinge a esse pormenor, o que se pondera nesse recurso é que ele, efetivamente, a ele seja dado provimento para considerar regular e legal a aposentadoria da servidora Vera Lúcia Figueiredo no cargo de escrivã judicial da comarca de Taquatiara, vinculado, então, à anterior aposentadoria no cargo de supervisor educacional em função do reconhecimento da docência. Muito agradecido, muito obrigado, foi uma honra. Me desculpem as impropriedades e da dificuldade de enquanto advogado, que eu estou, apesar de um pouco mais velho, estou debutando nessa tribuna do Tribunal de Contas e confesso que estou extremamente feliz por ter encontrado membros de tão valoroso conhecimento. Pude acompanhar a última sessão e vi o quanto o Tribunal de Contas está bem representado, como já foi bem representado com os membros que estão aqui no plenário. Muito obrigado. Passamos a palavra ao relator. Senhor presidente, eu gostaria, uma vez que a conselheira Yara tem um destaque, de ouvi-la primeiro e, ao final, eu remato. A palavra eminente, conselheira Yara. Senhor presidente, senhores conselheiros, antes mesmo do pronunciamento do advogado, o meu destaque é com relação, discordando do voto do relator, para que o egrégio Tribunal Pleno dê provimento ao recurso de revisão interposto pela senhora Vera Lúcia Figueiredo de Menezes, do Nascimento, para alterar a decisão 935/2014 da Egrégia Segunda Câmara, exarada nos autos do processo 10.744/2014, no sentido de julgar legal a aposentadoria da recorrente, determinando o registro do ato. Não me alongando a respeito do que está inserido na guia financeira da aposentanda, que consta que ela foi aposentada na sala de aula e, por isso, levou até uma gratificação com referência ao cargo de professor. Então, diante disso, eu considerei o ato legal da aposentanda. Com a palavra, o relator. Obrigado. Eu ouvi atentamente as ponderações do doutor Afimar e lembro que o recurso, a decisão proferida, feita referência em sua palavra, em relação ao Supremo, né, Vossa Excelência juntou aos autos, eu analisei detidamente. Bem, a questão toda que se põe, senhores, é que
a senhora Vera Lúcia, ela já tinha, apenas para fazer um breve resumo, ela já tinha uma aposentadoria como supervisora escolar. E agora pleiteava como analista judiciária, né, na condição de escrivã, uma segunda aposentadoria. E há o argumento de que estaria qualificada a possibilidade de dupla aposentadoria pelo permissível constitucional. No caso aí, estaríamos diante de um cargo técnico e um de professor. Então, a tese que temos que enfrentar seria se consideramos ou não o cargo anteriormente já exercido, de supervisor, como cargo de professor. Essa é a tese. Se, nesse sentido, o cargo for considerado como de professor, existe o permissível constitucional. Senão, não há como acolhermos a propositura. Muito bem. No caso específico dos autos, eu trago aqui à colação apenas uma reflexão, também do Supremo Tribunal Federal, doutor Afemar, que ao discorrer numa ação direta de inconstitucionalidade, com medida cautelar, a respeito do cômputo do tempo de serviço para professor, referido aí no parágrafo 5º do artigo 40, todos sabem que o cargo de professor ele tem uma aposentadoria, um tratamento em termos de tempo de serviço menos rigoroso do que as demais funções. Então, discorrendo sobre por que se abrevia a aposentadoria de um professor, o Supremo, então, ele considerou a atividade de professor, ou de magistério, no caso, como aquela vinculada à atividade fim da instituição, atividade fim de ensino, no caso, que ele diz textualmente que é uma tarefa de ministrar aula, não abrangendo atividade meio relacionada com a pedagogia. Nesse caso específico dessa decisão do Supremo, foi tratado das funções, foi uma lei do Espírito Santo, a Lei Complementar 156, em que se debatia a possibilidade ou não de cômputo desse tempo de serviço para o agente público, o professor, né, que ocupava funções de diretor ou de coordenador de escola, creio eu, em equivalência à função de supervisor, ou seja, uma atividade de fora do magistério em sala de aula, do ensino propriamente dito. Então, o Supremo firmou o entendimento nessa época, nessa decisão, que o tempo de serviço de sala de aula, inclusive, se esse professor exercer a função de diretor ou de coordenador, logicamente fora da sala, esse tempo ele não é computado para efeito do que dispõe o parágrafo 5º do artigo 40 da Constituição Federal, uma vez que ele não exerce efetivamente a atividade em sala de aula. Então, veja, senhores, que o Supremo Tribunal Federal, nessa decisão, ele restringiu bastante, aí eu entendo o posicionamento do ministro Lewandowski, citado aí pelo doutor Afemar, no sentido de o termo utilizado pela Constituição Federal restringir bastante a interpretação, uma interpretação mais lata, mais ampla, né? Em relação ao caso concreto, foi dito aqui, de fato, a senhora Vera Lúcia, ela participou da atividade docente, né, durante um período da vida, depois logrou ser aprovada no concurso para uma outra atividade já de supervisão, mas trata-se, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores, de atividades distintas, né, supervisor escolar, até porque foi alçado através de um concurso público. Não houve uma evolução de carreira, que era uma outra possibilidade que nós poderíamos aventar. Ou seja, na condição, exercendo o cargo, né, de professor,
conseguido através de concurso público, tenha evoluído até um cargo de natureza administrativa, né, de gerenciamento escolar. Não foi o caso. Ela deixou o cargo de origem e se transpôs para um outro cargo de natureza diversa. Creio que esse detalhe, ele, para mim, é primordial para não caracterizar a aposentadoria no cargo de supervisor como o de professor, né? Então, esse ponto, para mim, é fundamental. Em relação ao que foi considerado pela minha colega, minha amiga, conselheira Irara, de fato, eu li também atentamente aqui a referência que foi feita à Lei Estadual 1778 de 87, que diz aqui no artigo 99 que a gratificação de regência, que de fato é percebida pela senhora Vera Lúcia, a gratificação de regência de classe é devida aos ocupantes dos cargos de professor na forma estabelecida em lei. Muito bem. A conclusão óbvia seria de que, se ela percebe essa gratificação, logo ela exerce o cargo de professor. Eu vou para uma outra linha de raciocínio. Eu creio que, nesse caso específico, essa legislação extrapolou ao conceder esse benefício, né? E, numa eventual análise sob o prisma da inconstitucionalidade, eu consideraria, claro, de uma forma bem breve, imediata, esse dispositivo como inconstitucional. Eu suscitaria uma averiguação no âmbito desse processo, para fins de questionar a constitucionalidade ou não desse dispositivo, que, na minha opinião, se trata de inconstitucional, é inconstitucional. Então, senhores, considerando todo exposto, e pedindo as vênias de estilo, eu gostaria, então, de finalizar a minha fala no sentido de não considerar o cargo hoje, ou a época exercido pela senhora Vera Lúcia, como não privativa do magistério, não propriamente de professor. Por conta disso, existe a incompatibilidade ao permissível constitucional. Então, com relação a isso, eu sou pela negativa do provimento, mantendo-se em seus exatos termos a decisão 935/2014 da segunda Câmara, né, proferida nos autos do processo 10.744. Só registro ao final que também, além do Ministério Público, também o órgão instrutor, o órgão técnico deste tribunal, também foi por essa linha de raciocínio. Por conta disso, senhores, eu lanço ao debate a minha exposição, como também as demais, tudo aqui que foi aqui apresentado, para, enfim, chegarmos a uma conclusão mais próxima daquilo que for justo. Né? Senhores, obrigado. Objetivando, para a sessão não ir muito longe, o auditor ali tem uma proposta de voto. Nós temos um voto da conselheira Iara. Eu queria submeter, por gentileza, a votação. Como vota o conselheiro decano Júlio Cabral? Excelência, peço vênia ao relator, doutor Alípio, mas a explanação do advogado e o voto da conselheira me convenceram, nesse caso, que eu devo ir pelo voto da doutora Iara, excelência. Então, peço vênia ao doutor Alípio, mas eu acompanho o voto da doutora Iara. Como vota o conselheiro Érico Desterro? Da mesma forma, senhor presidente, com a conselheira Iara Santos, inclusive porque está bem clara pela exposição do ilustre advogado, que se trata, sim, de cargo de professor, tal como previsto, a possibilidade prevista de acumulação na Constituição Federal. Como vota o eminente conselheiro Mário de Mello? Acompanho o voto da conselheira Iara, senhor presidente. Como vota o conselheiro convocado Mário Filho? Eu acompanho o relator. Então, por maioria, vencido o conselheiro Mário Filho, passa a ser a relatora, a revisora, conselheira Iara. Nesse momento, em respeito aos nossos conselheiros de sempre, passo a presidência à conselheira Iara para ter a honra de tomar um café na presidência com os nossos amigos
que tínhamos uma reunião marcada às 11h35 e eu já estou 5 minutos atrasado com os senhores. Excelência. Então, a reunião vai ser só você com os conselheiros? É que a nossa sessão acabou atrasando um pouco, eu, em respeito... Eu acho prudente. Eu gostaria, que senão vai passar de 2 da tarde e os senhores não merecem ficar. Se quiserem, para nós é uma honra. A decisão dos senhores. É rápida essa sessão, Excelência. Se nós não tivermos muitas aulas, é capaz de nós acabarmos rapidamente. Minha preocupação, os senhores decidem. Vamos logo, presidente. Conselheiros, Então, para nós... é rápido. Então, Ok, por favor, muito obrigado. Sejam breves, senhores, em respeito aos nossos cabelos brancos. Eu comecei a ter depois desses quase 8 meses aqui. Passamos agora, ainda nos adiados, a pauta do eminente conselheiro Érico Xavier de Terres Silva, no processo de número 12.855, registrando impedimento do conselheiro Júlio Cabral. Entendo eu que existe um voto vista do conselheiro Mário de Mello. Com a palavra, o conselheiro Mário de Mello. Presidente, Deixa eu resumir aqui, então. eu Tá mantenho pacificado, a tá posição do pacificado. conselheiro Érico. Então, está pacificado. Pacificado o voto. Então, mantido do conselheiro relator Érico Xavier de Terres Silva. O próximo processo da pauta do conselheiro Mário Manuel Coelho de Mello, de número 3.603, há uma solicitação de vistas por parte do procurador Carlos Alberto. Está retirado de pauta. O seguinte também está retirado de pauta. Terceira. Existe na pauta do auditor Alípio Reis Firmo Filho um embargo, então passa a palavra. Esse é um problema de quórum, então fica para a próxima sessão. E esse já foi julgado há pouco, então passamos aos julgamentos em pauta, senhores. Na pauta do eminente conselheiro decano Júlio Cabral, no processo de número 10.503, registrando impedimento do auditor Alípio Reis Firmo Filho, o voto do eminente conselheiro Júlio Cabral é dar conhecimento, dar-lhe provimento e julgar legal a aposentadoria da senhora Joaquina Fernandes de Abreu Neto, além de determinar a inclusão de parcelas de gratificação de tempo integral e produtividade dos proventos do senhor Joaquim Fernandes de Abreu Neto. O voto destaque do eminente conselheiro Érico Xavier de Terres Silva é conhecimento do presente recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, pois não cabe ao Tribunal de Contas. É um posicionamento mais do que eu sou que... vencido. A posição Ele é vencido. exatamente. Sou vencido. Exatamente. Então, registrando o voto do conselheiro Érico, é mantido o posicionamento do eminente decano por maioria. Os demais processos de vossa pauta estão todos aprovados por unanimidade, sem nenhuma manifestação do colegiado. Na pauta do eminente conselheiro Érico Xavier de Terres Silva, há um embargo no processo de número 10.092. 1092. Passo a palavra ao eminente representante do Ministério Público, procurador Carlos Alberto, registrando impedimento do conselheiro ausente Júlio Pinheiro, por motivo de férias, e do auditor Alípio Reis Firmo Filho. Com a palavra, o procurador Carlos Alberto. A posição do Ministério Público, Excelência, é acompanhar o voto do relator, ou seja, conhecer dos embargos, mas negar provimento em razão da falta dos requisitos para o embargo de declaração. Os demais processos de voto dessa pauta, conselheiro Érico, estão todos aprovados sem nenhuma manifestação do colegiado. Então, na pauta do conselheiro Érico, somente há uma solicitação de vista no processo de número 10.972, por parte da eminente conselheira Iara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos, minha ilustre querida amiga e vice-presidente desta Corte de Contas. Na pauta de Vossa Excelência, conselheira Iara, no processo de número 2.709 de 2011, o voto de Vossa Excelência é no sentido de conhecimento da presente representação para, no mérito, julgar-lhe improcedente, em razão de não comprovação do superfaturamento da execução do contrato, que não seja aplicado multa aos responsáveis, vez que não restou caracterizada má-fé na realização de seus atos, além de outras determinações.
o voto vista do eminente conselheiro Érico Xavier de Esterro e Silva julgue parcialmente procedente a presente denúncia. Aplique multa no valor de R$ 8.768,25 à senhora Valdívia Ferreira Alencar, secretária da CEINFRA, à época da celebração e execução do contrato. Aplique multa no valor de R$ 8.768,25 ao senhor Epitácio Alencar da Silva Neto, presidente da CGL, além de outras determinações. Então, essa é a divergência. Senhor presidente, eu Pois não. concordo com o conselheiro Érico quanto à multa para a senhora Valdívia. Apenas para a senhora Valdívia. Então, a divergência é somente Alencar. com relação ao senhor presidente da CGL, a multa. Exatamente. Essa é a divergência, senhores. Como vota o conselheiro decano? Eu acompanho o conselheiro Érico, Excelência. Como vota o conselheiro Mário de Mello? Eu acompanho a... Como vota o conselheiro convocado? Eu acompanho a relatora. Então, deixa eu tentar... Deu Mais empate? outro, tem outro voto. Me perdoe. Você está convocado, me perdoe. É sem a multa, Excelência. Então, ganhou a conselheira Yara por maioria, é isso? Multando, por unanimidade, multando somente a senhora Valdívia Ferreira de Alencar, no valor de R$ 8.768,25, sendo vencido o conselheiro Érico Xavier de Esterro e Silva e o conselheiro decano Júlio Bernardo Cabral, com relação à multa no senhor Epitácio de Alencar de Silva Neto, presidente da CGL. Presidente, Pois não, excelência. eu gostaria de pedir vista do processo 1400/2014, por favor. Concedido vistas ao eminente conselheiro Mário de Mello, no processo da pauta da conselheira Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos, de número 1400. Os demais processos de vossa pauta, conselheira Yara, estão todos aprovados, sem nenhuma manifestação por parte do colegiado. Passamos à pauta agora do eminente conselheiro Mário Manuel Coelho de Mello, que possui, no processo de número 10.925, a necessidade da manifestação do Ministério Público por ser o embargo. Com a palavra, o representante do Ministério Público. Excelência, é semelhante à anterior, que eu manifestei. A posição do Ministério Público é conhecer dos embargos, negar provimento, mantendo a irregularidade negar provimento dos embargos. Na mesma linha, o voto do eminente conselheiro Mário Manuel Coelho de Mello, sem nenhuma manifestação por parte do colegiado, ou seja, está aprovado por unanimidade. Na pauta do conselheiro convocado Mário Manuel, os demais processos, excelência, conselheiro Mário de Mello, de vossa pauta, estão aprovados sem nenhuma manifestação do colegiado. Na pauta do conselheiro convocado Mário de Moraes Costa Filho, no processo de número 11.100, registrando o impedimento do conselheiro Érico Xavier de Esterro e Silva, há necessidade da manifestação por parte do Ministério Público por tratar-se de um embargo. Com a palavra, o eminente procurador. Situação idêntica, a posição do Ministério Público é conhecer dos embargos e negar provimento a eles por falta de requisitos. Na mesma linha, é o voto do conselheiro convocado Mário Moraes Costa Filho, e está aprovado sem nenhuma manifestação do colegiado. Na pauta do auditor Mário José Moraes Costa Filho, há 2 pedidos de vista. No processo de número 889 de 2016, a solicitação de vistas é da conselheira Yara Amazônia Lins Rodrigues dos Santos. No processo de número 1519 de 2015, a solicitação de vista é por parte do Ministério Público, por parte do procurador Carlos Alberto. Restando um processo, sem nenhuma manifestação, aprovado por unanimidade Excelência, por parte do colegiado. esse Pois não, processo excelência? 869, Vossa Excelência, 889 está impedido. Então, passo a palavra para a eminente conselheira. Eu pedi vista, excelência. Mas Ela pediu vista. Não foi Ah, tá bom. Sim, mas havia um impedimento seu, só isso.
Eu não tinha... Não há problema, Excelência. Vossa Excelência é sempre atento com a sabedoria dos seus cabelos brancos e de seu decano dessa corte, me chamando a atenção. Muito obrigado. Um dia hei de aprender e ter vossa sabedoria. Passamos a pauta do eminente conselheiro e conselheiro convocado. Mas eu já proclamei a do conselheiro convocado Mário de Mello, auditor. Então, da pauta do auditor Alípio, tendo a solicitação de vistas do conselheiro Érico no processo de número 1449/2015, resta somente um processo, que está aprovado sem nenhuma manifestação por parte do colegiado. Vossa pauta, auditor Alípio Reis Firmo Filho, quero dizer que, por mais que pareça impossível, está encerrada a nossa sessão em respeito aos vossos cabelos brancos. Nossa administrativa, Michel está com mais pressa do que eu. Nossa pauta administrativa não teve nenhuma manifestação, mas está facultado aos eminentes conselheiros, ao colegiado, para, se assim entenderem, possam fazer manifestações em sessão. Só parabenizando a doutora Yara pelo anteprojeto. Oi? Eu gostaria de registrar aqui com muita satisfação o anteprojeto por parte da conselheira Yara de resolução que dispõe sobre despesas com festividades enquanto divergente o cenário de crise econômica, com pendência de pagamento de salários atrasados de servidores municipais e a precariedade nos serviços públicos, essencialmente nas áreas de saúde, saneamento e educação. Isso faz com que, nesse momento que o Brasil todo enfrenta, nós possamos sinalizar de forma muito clara aqueles gestores que acham que vivem em outro Brasil. Entendo eu que um Brasil, um Amazonas, que tem conflitos diários com o nosso IDH, nós precisamos estar vigilantes e atentos e cumprindo diariamente as funções do Tribunal de Contas. E Vossa Excelência está de parabéns, contribuindo com a qualidade de vida do povo amazonense. Gostaria de convocar os senhores para a sessão do dia 13, em função da sessão do dia 6, ser ponto facultativo, acompanhando o governo do Estado com relação às festividades do dia 5 e dia 7. Agradecendo a proteção de Deus, a presença de todos os senhores aqui presentes, declaro encerrado mais uma sessão do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Muito obrigado.